Quantas vezes nós já ouvimos pessoas, ou talvez até nós mesmos, posso dizer de mim, pessoas que quando olham, veem a vida de uma pessoa transformada, de uma pessoa que passou pela cruz, que passou por todos os pecados desse mundo, mas quando Jesus se revelou a esta pessoa, ela mudou de práticas, mudou de vida, mudou o ambiente onde ela normalmente era encontrada. E quantas coisas aconteceram benéficas em favor destas pessoas que buscam a Deus. E vejo que há ainda muitas desses sentimentos ignorantes do homem, que quando olham para uma pessoa convertida, que olha para essa pessoa que outrora era uma pessoa totalmente errônea em atitudes, em palavras, em uma maneira de viver equivocada, enfim, as coisas que outro tempo você conhecia de uma pessoa que anda com Cristo, notoriamente você pode conseguir ver o antes e o depois. Só que ainda dizem até os dias de hoje, agora depois de tanto pecar, depois de fazer tanta coisa errada, quer ir para a igreja e dar uma de santo. Quantas vezes nós ouvimos isso e também, infelizmente, acabamos até na ignorância humana tendo falado assim. Quando Jesus ele veio a esse mundo como homem, o grande propósito principal era que as pessoas, quando recebessem a salvação e compreendessem a qual projeto, a qual propósito o Senhor veio para morrer, para que os nossos pecados fossem pagos pelo Cordeiro de Deus, o Filho unigênito de Deus, quando estes crescem no Senhor Jesus, eles tivessem o direito de começar do zero, começar de novo. Diz a palavra que os nossos pecados confessados, nossos pecados realmente de sinceridade de alma e coração, quando são transmitidos ao Senhor, Ele então nos perdoa de todos eles. Pensando dessa maneira, como o Senhor disse que não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer naqueles que perecem nessa vida sem conhecer a Deus. Quando nós lemos nos evangelhos, hoje vamos aprender no evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 28 até o 32, nós vamos fazer a leitura. Aqui conta-se a parábola dos dois filhos. Jesus está aqui chegando já quase à reta final do seu ministério. E falando do ministério terreno, Jesus passou 3 anos e meio pregando o evangelho, junto com os discípulos, curando pessoas, libertando, trazendo as pessoas à realidade de que eles poderiam sim ter a bênção de Deus, viver com Deus em comunhão novamente. Mas muitos não ouviram. E ele então traz essa parábola, que para mim é uma das parábolas que mais move o coração daquelas pessoas que escutam essas palavras, que talvez ainda seja para você algo que você não consegue vencer. Você já fez muita coisa errada, você foi uma pessoa totalmente perdida, agora quer dar uma de santo, agora você quer ser uma pessoa diferente. Mas o que você fez lá atrás, isso aí não apaga. Literalmente, eu digo para você, diante de Deus, é apagado todos os nossos pecados. As consequências na terra, do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão julgar, isso é natural. Porque se fôssemos então olhar com os olhos de homem, se olhar com os olhos humanos, vamos assim dizer, ninguém teria direito de ser perdoado. Por isso que Deus está muito, mas muito, milhões e milhões de vezes, anos-luz, à frente do nosso entendimento. Por isso que quando você anda com Jesus, a paz que excede todo entendimento domina o seu coração. Bom, falando tudo isso, eu faço a leitura da parábola para que compreendamos as duas posições. Aqueles que se convertem e aqueles que continuam somente a julgar e a criticar. Versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Começamos no versículo 28 e vamos até o 32.
Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois se arrependeu e se foi, e foi até o trabalho. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo, ele disse: Eu sou, Senhor, e não fui. Eu vou, Senhor, e não fui. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Jesus perguntou para os discípulos. Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus então: Em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes, estes creram. Porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Vamos compreender aqui essas figuras que o Senhor, essas pessoas, esses antagonistas dessa história que Jesus conta. Primeiro ele fala de um pai de família que tem 2 filhos. E ele tinha sim uma vinha. A vinha nós sabemos que representa todas as pessoas desse mundo, a grande vinha do Senhor. E ele fala que um dos seus filhos, que por sua vez escutaram um pedido do pai: olha, eu tenho um pedido para você, tudo que tem aqui é teu, tudo que está sendo cultivado nessa terra é seu. E eu queria que você hoje, nesse dia, me ajudasse e fosse comigo para esta vinha. Vamos juntamente comigo nesta vinha ao trabalho. E ele de imediato disse: Senhor, eu vou falar uma coisa para o senhor, vou ser bem sincero, eu não vou fazer isso não. Eu não vou trabalhar em vinha nenhuma, eu não quero saber desse negócio. Aqui nós fazemos o comparativo daquelas pessoas que são chamadas, que têm um chamado da parte de Deus, mas não querem obedecer, não querem trabalhar na vinha do Senhor. E quando não, passa um tempo, ele encontra o seu outro filho. E esse outro filho também tem a mesma pergunta. E ele responde: Pai, eu vou trabalhar com o Senhor. Porém, passa um tempo e quando o pai está na vinha, vem o filho que disse que não iria, aparece para o trabalho. E o filho que disse que iria, não compareceu. Bom, pensando nisso, desta parábola de Jesus, nós conseguimos enxergar estas pessoas. Primeiro, quando Deus ele nos chama, quando Deus nos atrai para Ele quer que venhamos trabalhar na grande vinha dele. Ele quer que trabalhemos para o Senhor, que preguemos, que anunciemos o Evangelho. Só que pense a questão das pessoas que estão recebendo essa parábola, recebendo essa palavra, melhor dizendo, de Deus, que devem sim cumprir esta chamada, estão muitas vezes negociando, estão fazendo destas coisas da palavra de Deus como se pudessem desprezar. Só que o que me chama a atenção é, aquele primeiro filho, ele não quis ir para a vinha. Ele não quis trabalhar com o Senhor, ele não quis obedecer. Só que no meio do caminho, quando ele está indo em destino contrário à vontade do Pai, indo ao destino diferente ao traçado pelo Pai, ele para, ele começa a pensar. Assim acontece com o ser humano. Quando uma pessoa ela está indo por um caminho torto, andando sem destino, como os discípulos Lucas e Cleopas, que quando logo após a morte de Jesus, que agora ainda morto, ele sai andando, não esperam a visitação de Deus como havia sido prometido, e eles vão embora. Jesus ressuscitou e eles estão longe de Jerusalém. E quando o Senhor ressuscitou, a Bíblia fala que eles estavam indo ao caminho de Emaús, que eles estavam indo à distância e eles iam conversando entre si do que aconteceu naqueles dias. Eles lembram dos milagres, eles lembram das palavras de Jesus, eles lembram da dor, do aperto de ver Jesus sendo crucificado, lembram de Jesus sendo enterrado, colocado dentro daquele túmulo, e agora estão no caminho.
discutindo aquelas coisas, como se o Senhor fosse um homem que, quando ele morreu como homem, não teria mais sabedoria, não saberia-se mais dele. Só que Jesus ressuscitou como havia prometido. E esses discípulos indo pelo caminho, a Bíblia fala que Jesus chega junto deles, proximamente eles aqui, e eles conversando, e essa pessoa chega junto e começa a conversar também. Quando eles perceberam, eles viram que quem estava no caminho era Jesus. E eles param tudo, Jesus fala com eles, Jesus então se mostra a eles quem ele era, e eles pegam então e voltam. Eles voltam. Às vezes nós estamos tão desnorteados que nós estamos caminhando sem saber para onde vamos. E nessas caminhadas, falando da palavra, muitas vezes com versículos já na ponta da língua, com um conhecimento vasto das coisas de Deus, sabendo e sendo filho, porque o filho o pai só chama alguém de filho desde que ele seja realmente filho. O Pai está dizendo para nós que Ele, então, como nosso Senhor, como nosso Pai, nós devemos sim prestar contas, viver para adorá-lo, para engrandecê-lo. Só que quando esses irmãos escutam a palavra de forma semelhante, tanto eu quanto você, a palavra é a mesma, ela não mudou. Ela não é maior para mim e menor para você, ela não é menor para mim e maior para você. A palavra é uma só. O Evangelho se declarou para nós, o Evangelho que tem como significado as boas novas. Mesmo você que está caminhando em trilhos ao pecado, você que está indo em caminho desnorteado à bebida alcoólica, às drogas, ao adultério, às mentiras, ao roubo, seja qual for a prática de caminhos tortos em desobediência a Deus, o Senhor, Ele está lhe dando oportunidade. E a palavra do Pai começou a entoar no seu coração. Porque uma pessoa só arrepende-se quando ela cai em si. O que é cair em si? Você começa a pensar. Minha mãe, quando eu era menina, ela falava assim, eu estou pensando aqui com os meus botões. Você começa a perceber aquela palavra, aquilo começa a mexer dentro de você. É isso que o Evangelho faz com uma pessoa. Mesmo tendo desobedecido, mesmo sido ignorante com Deus, mesmo tendo sido uma pessoa tão falha, sendo uma pessoa irresponsável, ele analisa a palavra do Pai e ele se arrependeu. Eu acho importante a gente compreender essas coisas. Por mais que você conheça, por mais que você seja amigo de Deus, por mais que você tenha conhecimento da palavra dele, você pode ter saído fazendo o que você queria, você pode ter tomado o rumo que você achara melhor, mas se você respeita o Pai, se você respeita o Senhor, em algum momento aquela palavra vai mexer com você. Se é que agora, enquanto eu prego, você não se lembra de dias, de momentos que você andou em obediência, que você era fiel. E hoje você se encontra num caminho de Emaús, como Lucas e Cleopas após a morte e ressurreição de Cristo, que estavam num caminho junto com Jesus, mas coisas te fizeram você fugir, coisas te fizeram você sair do caminho, te fizeram voltar atrás. Então, nesse instante, o seu coração temente, como diz a palavra, que o Espírito Santo nos lembraria todas as coisas, o filho começa a refletir, ele começa a perceber e notar que essa desobediência dele não está prejudicando o pai, mas está prejudicando a ele mesmo. Então, ele pega aquele rumo, ele pega e faz o retorno, faz meia volta e vai para a vinha do seu pai. Ele vai colocar-se à disposição de Deus. Eu acho maravilhoso o Evangelho. É isso que o Evangelho faz com as pessoas. Eu me lembro quando comecei na obra de Deus, quando comecei a gatinhar pela fé, comecei ali como uma criança, aprendendo, cada palavra era uma alegria. Até o dia que eu conheci Romanos capítulo 10. E eu acredito que você também achará lindo este versículo, que
que o Senhor fala assim: como haverá pessoas que conheçam a Deus, porque todo que invoca ao Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles a quem não conhecem? Como crerão se ninguém pregar? Como pregarão se não forem enviados? E eu entendi no meu coração, aquela palavra, o pastor ministrou aquela palavra na igreja, aquilo entrou dentro de mim. E todos os dias, cada dia aquela palavra me fazia olhar para dentro de mim e falar: puxa vida, como vão crer se alguém não pregar? Como vão dar crédito às coisas de Deus se alguém não tomar uma decisão de levar a palavra, ainda que haja um custo, um preço? E eu decidi: Senhor, falei as palavras de Isaías, as palavras de Samuel, e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor precisa de um pregador? O Senhor precisa de alguém que vá levar a palavra de Deus? Eis-me aqui. Primeiro momento, aquela palavra não mudou nada, aquela palavra ficou guardada no coração, mas contrariado com as vontades e os desejos desse mundo, a gente vai se afastando, pensando em riquezas, pensando em dinheiro, pensando em casa, carro, pensando em formar a família dos sonhos, de maneira que isso é algo benéfico, mas o plano de Deus vem em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa palavra, quando eu digo a você, ela ecoou dentro do meu coração, ou seja, ela mexeu comigo e me fez dar meia volta e obedecer a palavra, dizendo: Senhor, eu estou de prontidão para obedecer a tua palavra. Quando eu fiz isso, estou falando como testemunho, falando do Evangelho de Cristo. Houve muitas, mas muitas represálias de familiares, de amigos, dizendo: você é louco. E vão acontecer muitas loucuras com quem anda com Jesus. Coisas que são impossíveis de acontecer. Agora, embora essa conversão, esse prazer de pregar a palavra tenha acendido no coração de quantos obedecem ao Evangelho, que obedecem à palavra, quantos ainda são taxados como ladrões, são taxados como hipócritas, ignorantes. Existe sim uma porção real que estas palavras realmente são verdadeiras, porém não é um caso que você deva estar abordando para todos. Só que o que mexeu com o pai foi ver aquele filho que escutou a palavra e disse: eu não vou. Ele foi tão sincero, ele foi tão único naquelas palavras, só que quando ele percebeu quem ele era e o que o pai representava a ele, a primeira coisa que ele fez foi arrepender-se e voltar para o caminho. Agora, aquele segundo filho disse: pai, fique tranquilo. Sabe aquelas pessoas que dizem: não, eu ando com Deus, sempre andei com Deus, nunca fiz mal para ninguém, nunca matei ninguém, nunca roubei, eu sou a pessoa que não devo na praça, eu sou uma pessoa assim, a pessoa assim. Sabe aquela pessoa que o seu ego de si mesmo, olha, ela fala dela como se fosse o próprio Deus falando de alguém que ama. Porém, a Bíblia fala que toda essa autoexaltação, ele vai para o caminho e vai embora. Ele nem dá trela para aquilo que Deus falou. Assim tem sido até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Quantas vezes Deus fala com você, você fala: agora eu vou para a igreja, eu vou buscar a Deus, eu preciso buscar a Deus pela minha família, mas você não vai. Você diz: agora sim, eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou ler, eu vou buscar a Deus, eu vou orar, mas você não vai. É tudo fogo de palha. O apóstolo Paulo, ele disse na primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano é o capítulo 3, deixa eu ter certeza aqui, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, lá no versículo, deixa eu encontrar o versículo de número 12, 3:12, 1 Coríntios 3:12.
Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, você pode viver uma vida de aparências, que você diga, não, eu sou de Jesus, eu não abro mão, porque eu sou de Deus, eu sou cristão, eu vou para a igreja, eu ajudo, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas no dia do Senhor, o dia vai declarar se você realmente, as obras que você produziu, se realmente elas são coniventes, se são obras que realmente condiz com a palavra do Senhor Jesus. Porque quando o fogo vier, o ouro, por exemplo, uma das pedras preciosas mais importantes e valiosas no mundo, quanto mais ateada ao fogo, quanto mais o fogo passa ali pelo ouro, mais puro o ouro fica. E aquela obra cada vez tem mais brilho. Já as obras de madeira, de feno e de palha, que são obras passageiras, que são feitas de maneira que são feitas com a mão humana, mas não são feitas para Deus. Quando o fogo vier, aquilo vai pegar fogo e vai acabar. Ou seja, todo o trabalho foi feito em vão, porque não foi feito no Senhor. Aí então você vê, olha, o dia vai declarar, porque só vai ficar as obras que foram feitas no Senhor. Então entendo eu que uma pessoa que se arrepende de seus pecados e obedece à palavra de Deus, é essa pessoa, como o Senhor Jesus disse, o próprio Senhor Jesus disse em resposta, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus, porque o primeiro desses que estavam ali, que mesmo dizendo não, ele obedeceu e escutou e voltou para o caminho. A questão é, você está com os olhos críticos, a sua maneira de criticar as obras de Deus tem falado mais do que o Evangelho? Você só consegue enxergar os erros, mas você não volta atrás, mas você não se posiciona. Por isso você vai perceber que muitas pessoas vão falar como diz nos Evangelhos, Senhor, Senhor, e ele vai dizer, aparta de mim, porque eu não te conheço. Você disse que faria e não fez, você precisa se voltar a Deus, se arrepender. Porque o primeiro filho foi sincero, eu não quero saber nada de evangelho, não quero saber nada de cuidar de vinha nenhuma. Mas ele se arrependeu, e quando ele se arrependeu, aquela decisão alegrou o pai. Porque ele está dizendo, olha, vocês que tiveram oportunidade, ele está fazendo aqui, trazendo a semelhança ao povo de Israel. Olha, as meretrizes, os publicanos, os pecadores que aos olhos de toda a sociedade da época era como se fossem os piores, os excluídos, os malfeitores. Estes ouviram João pregar acerca do pecado e eles se arrependeram e foram batizados. Agora vocês que sabem a palavra, que conhecem as coisas de Deus, vocês não creram. Vocês que se dizem tão santos, que olham tanto para o pecado alheio, que acabam esquecendo o seu próprio pecado. Por isso, eu termino lá no livro de Atos, capítulo 11, no versículo 19, que diz assim, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, a morte de Estevão, apedrejado em praça pública, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente para os judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram então o Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus,
se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. O que fez a igreja de Jerusalém reconhecer que aquele trabalho que eles faziam não era só para os judeus, porque eles pregavam a palavra, mesmo Pedro, Tiago, João. Quando Jesus partiu, quando ele subiu ao céu à direita de Deus Pai, eles ficaram com a missão de sim pregar o evangelho, de levar a palavra a todas as pessoas. Todas as pessoas têm o direito de serem salvas, crendo no Senhor Jesus. Só que elas tinham aquela acepção no coração, eles pensavam, não, nós temos que pregar para os judeus, para os nossos irmãos. Só que quando o Barnabé é enviado até Antioquia, ele chega em Antioquia e encontra as pessoas que ouviram gregos, os de Cirene, de Chipre, ouviram a palavra pregada, a palavra ministrada em Antioquia, e Barnabé vê que as pessoas estão cheios da graça de Deus. O Barnabé, ele não chega naquela igreja e fala, como pode esses irmãos de Cirene, de Chipre, como pode esses irmãos de Antioquia, como pode esses gregos estarem crendo no Senhor Jesus? Ele, pelo contrário, ele não criticou, ele viu a graça de Deus. E quando ele viu a graça de Deus, ele exortou, gente, permaneçam em Jesus. Fiquem firmes em Jesus, não saiam de Jesus, que nos faz entender que Deus quer salvar todos. Deus quer salvar o rico e o pobre, Deus quer salvar o ladrão e o justo, aquele que nunca afanou, nunca sequer pensou em ter um centavo de alguém que não seja o dele. Deus quer salvar tanto o santo quanto aquele que é profano. Aquele que anda em santidade, que vive na palavra, Deus quer com ele. Mas o profano, Deus quer que ele se converta e saia do seu pecado. Comecei a palavra, comecei esse entendimento e vou terminar com as palavras do início. Talvez nós, muitas vezes, erroneamente, você, agora querem dizer que agora são pastores, que são de Deus, viver uma vida toda errada, agora querem dar uma de santo nas igrejas. Louvado seja Deus, aqueles que se arrependem dos seus pecados e conhecem a graça e vivem para Cristo Jesus. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Agora, pergunto a você, em qual desses você vai se enquadrar? Você vai ser aquele que fala por você achar que é mais santo, porque você é da igreja A, da igreja B, da igreja C, seja qual for a denominação, você se acha melhor porque você faz parte dessa congregação, porque você faz parte dessa... Não, pastor, a minha igreja é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é que vive o evangelho, não a que aponta as pessoas, que condena as pessoas. Essa não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não está adorando imagens, escultura. Essa não é a igreja de Jesus. Agora, se você é o filho que ouviu a palavra, mas foi embora, desprezou a Deus, mas se arrependeu, as portas estão abertas. Agora, duro é você que ouviu, sabendo a palavra, conhecendo o Pai, tem desprezado o entendimento do que é certo, tem desprezado o perdão, tem desprezado o amor, tem desprezado a unidade, tem desprezado a tua igreja, o trabalho da igreja. Você faz parte dela. Se você não faz, você deveria fazer, porque não podemos ter você somente como uma agenda, né? Na agenda do cadastro de membros da igreja, você é membro, mas você não faz parte da membresia no que diz respeito às obras, aos trabalhos. Porque quando o Barnabé, agora por sua vez, podemos ser como o Barnabé, que deixou toda a sua riqueza, e ele vem, chega em Antioquia, e ele encontra aqueles irmãos que jamais ouviram falar de Jesus. Quando ouviram, eles estavam cheios da graça e da plenitude de Deus. Ou, então posso dizer para você, ou você é o que aponta, ou você é aquele que se arrepende, ou você é aquele que, quando vê alguém que era perdido, perturbado, uma pessoa que era totalmente contra tudo e contra todos, a ovelha negra, vamos dizer assim,
Quando você olhar para aquela pessoa, você vai ver aquela pessoa cheia da graça de Deus, pessoa cheia do Espírito Santo, trabalhando para Deus, você vai falar: obrigado, Jesus. Você acabou de ver e contemplar com os seus olhos a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou. E ali pessoas que outrora negavam a existência de Deus, agora são cheios do Espírito Santo. Então, deixo para você como base para o seu coração, para a gente poder fazer a oração da fé. Às vezes, nós estamos andando por um caminho e estamos esquecidos de Deus, porque você pensa que Deus não se importa com você, muito pelo contrário, você que o deixou. Busque a Deus enquanto você o pode achar. Lembre das palavras sábias de Isaías: buscai a Deus enquanto você pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Louvado seja Deus, no nome de Jesus.